Deus é o juiz supremo do mundo. Deus é assim por direito. Ele é por direito o governante supremo e absoluto e o dono de todas as coisas, tanto no mundo natural como moral. O entendimento racional parte da criação e está, de fato, sujeito a um tipo diferente de governo daquele ao qual as criaturas irracionais estão sujeitas. Deus governa o sol, a lua e as estrelas. Ele governa até mesmo as partículas de poeira que voam no ar. Nenhum fio de cabelo de nossas cabeças cai no chão sem o nosso Pai Celestial. Deus também governa as criaturas brutas. Por sua providência, Ele ordena, de acordo com seus próprios decretos, todos os eventos relativos àquelas criaturas. E as criaturas racionais estão sujeitas ao mesmo tipo de governo. Todas as suas ações e todos os eventos relativos a elas, sendo ordenado pela providência superior, de acordo com decretos absolutos, para que nenhum evento que se refira a elas aconteça sem a disposição de Deus, de acordo com seus próprios decretos. A regra deste governo é o sábio decreto de Deus e nada mais. Mas os seres racionais, por serem agentes inteligentes e voluntários, são súditos de outro tipo de governo. Eles são assim apenas no que diz respeito às suas ações, em que são causas por advogado, ou no que diz respeito às suas ações voluntárias. O governo de que fala agora é chamado governo moral e consiste em duas coisas: legislar e julgar. Deus é, com respeito a esse tipo de governo, por direito, o governante soberano do mundo. Ele possui este direito em razão de sua infinita grandeza e excelência, pela qual ele merece e é perfeito e unicamente apto para o cargo de governante supremo. Aquele que é tão excelente a ponto de ser infinitamente digno do mais alto respeito da criatura, portanto, tem o direito a esse respeito. Ele o merece por um mérito de condignidade, de modo que é injustiça negá-lo a ele. E aquele que é perfeitamente sábio e verdadeiro é somente assim considerado, tem o direito de ser conhecido em tudo e de ter suas determinações atendidas e obedecidas. Deus também tem direito ao caráter de governante supremo, em razão da dependência absoluta que toda criatura possui dele. Todas as criaturas, bem como as racionais, não menos que outras, são totalmente derivadas dele, e cada momento é totalmente dependente dele para ser e para todo o bem, de forma que sejam apropriadamente sua posse. E como, em virtude disso, ele tem o direito de dar às suas criaturas quaisquer regras de conduta que deseje ou quaisquer regras que sejam agradáveis à sua própria sabedoria. Portanto, a mente e a vontade da criatura devem ser inteiramente conformadas com a natureza e a vontade do Criador e com as regras que ele dá, que são expressões disso. Pela mesma razão, ele tem o direito de julgar suas ações e conduta e cumprir a sanção de sua lei. Aquele que tem o direito absoluto e independente de dar leis, tem sempre o mesmo direito de julgar aqueles a quem as leis são dadas. É absolutamente necessário que haja um juiz de criaturas sensatas, e as sanções ou recompensas e punições anexadas às regras de conduta são necessárias à existência das leis. Uma pessoa pode instruir outra sem sanções, mas não pode dar leis. No entanto, essas sanções em si são vãs, valem como nenhuma, sem um juiz para determinar a execução delas. Como Deus tem o direito de ser juiz, ele também tem o direito de ser o juiz supremo. E ninguém tem o direito de reverter seus julgamentos ou de dizer-lhe
por que julgas assim? Deus é de fato o juiz supremo do mundo. Ele tem o poder suficiente para reivindicar seu próprio direito. Como ele tem um direito que não pode ser contestado, também tem um poder que não pode ser controlado. Ele é possuidor de onipotência, com a qual mantém o seu domínio sobre o mundo. E ele mantém seu domínio tanto no mundo moral quanto no natural. Os homens podem recusar a sujeição a Deus como legislador. Eles podem sacudir o jugo de suas leis pela rebelião. No entanto, eles não podem fugir de seu julgamento, embora eles não tenham Deus como legislador, o terão como juiz. A mais forte das criaturas nada pode fazer para controlar Deus ou evitá-lo enquanto age em sua capacidade judicial. Ele é capaz de trazê-los ao seu tribunal e também de executar a sentença que pronunciar. Já houve uma tentativa notável feita por oposição ao poder inteiramente para se livrar do jugo do governo moral de Deus, tanto como legislador quanto como juiz. Essa tentativa foi feita pelos anjos, a mais poderosa das criaturas. Mas eles falharam miseravelmente nisso. Não obstante, Deus agiu como seu juiz a expulsar aqueles espíritos orgulhosos do céu e prendê-los em cadeias de trevas para um novo julgamento e uma nova execução. Ele é sábio de coração e forte em poder. Quem se endureceu contra ele e teve paz? Jó, capítulo 9, versículo 4. Onde os inimigos de Deus agem com orgulho, ele está acima deles. Ele sempre agiu como juiz, em concedendo recompensas e em infligindo punições, satisfazendo aos filhos dos homens. E ele ainda faz. Ele está diariamente cumprindo as promessas e as ameaças da lei, ao dispor das almas dos filhos dos homens, e assim sempre agirá. Deus age como juiz em relação aos filhos dos homens, mas especialmente, em primeiro lugar, no julgamento particular do homem na morte. Então, a sentença é executada e a recompensa concedida em parte, o que não é feito sem um julgamento. A alma, quando se afastada do corpo, aparece diante de Deus para ser eliminada por ele, de acordo com sua lei. Mas, por este comparecimento diante de Deus, para ser julgado na morte, não precisamos entender mais do que isso, que a alma se torna imediatamente sensível à presença de Deus, Deus manifestando-se imediatamente à alma com a glória e majestade de um juiz, que os pecados dos ímpios e a justiça dos santos são trazidas por Deus à vista de suas consciências, para que eles saibam o motivo da sentença dada. E suas consciências testemunhem a justiça disso, e que assim a vontade de Deus para o cumprimento da lei em sua recompensa ou punição é dada a conhecer a eles e executada. Isso, sem dúvida, é feito na morte de cada homem.